Boa tarde, eu sou Júlia Rodrigues, eu sou diretora de estágio da Liga Acadêmica de Oncologia do Amapá, e dando continuidade à nossa aula de teórica prática sobre princípios em cirurgia, estamos falando um pouco sobre a técnica operatória. Falando da paramentação, né, dos auxiliares do cirurgião principal, a gente precisa chegar nessa etapa da colocação do avental e das luvas. Eu coloquei as imagens aqui para ilustrar. Como vocês podem ver, a gente só vai chegar nessa etapa, claro, após as... Continuando. A gente já fez a colocação do capote e pediu, né, claramente para um auxiliar de enfermagem, ou então alguém que já tenha feito a lavagem das mãos apropriadamente, que faça o fechamento do nosso capote aqui nas costas. Sempre lembrando que, enquanto não for fechado, temos que ficar o tempo todo com as mãos levantadas para que diminua o risco de contaminação, tá certo? Tem alguns capotes que vêm com essa amarração aqui do lado, então aí a gente pode fazer sozinho, mas a grande maioria é assim, com a amarração nas costas, tá? E a segunda etapa é a colocação das luvas. As duas fases, tanto a colocação do avental, a colocação das luvas, a lavagem das mãos, é muita prática, tá, gente? Estou falando aqui uma teoria para a gente saber, claro, quem nunca teve essa aula, mas isso aqui é prática, tem que tentar em casa até chegar o dia de fazer na prática e realmente não errar. Então, a colocação das luvas, a gente pega, né, primeiramente aqui no primeiro quadradinho, a gente pega uma das luvas com o indicador, tá aqui, né, tá presente aqui na imagem, com o indicador e o polegar pela face interna da luva, essa face que está dobrada da luva, e fica exposta. Ela já vem assim pra gente. Então, primeiro a gente tem que identificar a mão direita e a mão esquerda, e assim a gente já pega, tá? A segunda etapa, aqui a gente já vai calçar essa luva. O primeiro lado, ele é sempre um pouquinho mais fácil. E o segundo lado, a gente vai pegar aqui, ó, com a mão que já está calçada, a gente vai pegar a outra luva por essa face externa, porque é a face que está por dentro da luva, lembrando que é a face que está estéreo, tá? Então, a gente vai pegar pela face externa, abaixo dessa dobra. Então, quando a gente pega por baixo dessa dobra, a gente vai realmente calçar. Essa segunda etapa, essa segunda mão de calçamento, ela é uma fase que normalmente propicia a gente contaminar, por isso que tem que ter muita prática para conseguir fazer isso aqui sem contaminar. Então, a gente calça e leva até o punho. Depois que a gente já concluir, que a gente já calçou e levou até o punho, o segundo lado, a gente realmente conclui o calçamento do primeiro lado que a gente tinha colocado e já coloca numa posição estática, normalmente parada, assim, à frente do corpo, até chegar à mesa de cirurgia realmente para auxiliar, para que tudo isso diminua a chance de contaminação, tá? A próxima parte, ela é o preparo da pele do paciente. A gente tem duas etapas nesse preparo da pele do paciente, que a primeira é a desgermação da pele. Não vou me dar, enfim, o que a gente precisa saber é que essa etapa ela acontece, onde ela é usada soluções à base de clorexidina ou de iodopovidona, mas essa etapa aqui da desgermação da pele, ela pode ser feita por qualquer membro da equipe. E, normalmente, na prática, é o auxiliar de enfermagem que está dentro da sala que costuma fazer. Mas a gente pode fazer, né, já que a gente, para aprender na prática, o ideal seria a gente, sempre que possível, fazer. E a segunda etapa, que é a antisepsia, que normalmente ela é feita pelo cirurgião ou pelo auxiliar. Então, se formos nós o auxiliar, somos nós que iremos fazer essa etapa, a etapa de antisepsia, que ela vai ser realizada com chumaços de gaze dobradas e montadas em uma pinça longa e forte. Aqui eu dei alguns exemplos de pinça, mas eu vou me aprofundar nisso um pouquinho mais à frente. E esse chumaço de gás, ele tem que estar embebido em uma solução com o mesmo princípio ativo que a gente usou aqui na desgermação, tá? Nunca misturar princípios diferentes. Então, só lembrando, né? Essa etapa ela é uma etapa feita por nós, auxiliares, normalmente. E só lembrando,
Quando a gente usa essa gaze, a gente nunca retorna com a gaze para a posição inicial. Então, a gente vai sempre fazer uma limpeza do centro para a periferia. Então, se tem uma lesão, a gente vai fazer a limpeza do centro da lesão para a periferia dela e assim por diante. A gente nunca começa, desce e volta. A gente começa, já vai para outro ponto, do centro para fora, do centro para fora. É como se fosse sempre do mais para o menos contaminado. E o último ponto, né, há só uma observação no preparo da pele do paciente. A gente vai ver em algumas cirurgias aquela tricotomia, tá? Que é a retirada dos pelos. Atualmente, ela é uma prática desnecessária, que a literatura fala que não precisa ser feita na grande maioria das cirurgias, porque ela, de forma prática, não diminui o risco de infecção da pele, até da lesão, podendo até aumentar. Então, a gente não faz muito, mas vocês pode ser que vejam ainda sendo feito. E a segunda etapa é a colocação dos campos cirúrgicos, onde vão ser colocados os campos estéreis de tecido, que vão ser ajustados para que a gente realmente seja evidenciado só o foco a ser abordado e que diminua a chance de contaminação. Já indo para uma segunda fase da aula, né, a gente fala agora sobre o instrumental cirúrgico, tá? Eu vou falar sobre os principais instrumentos que são usados na prática e vou mostrar para vocês várias imagens deles para que a gente tente fixar, tá bom? Aí eu coloquei aqui para vocês um campo cirúrgico ideal. Como é que seria um campo cirúrgico ideal? Seriam os instrumentos de diérese, de síntese e de hemostasia. Lembra que eu falei para vocês as definições lá no início? E também os instrumentos auxiliares, que são os instrumentos de apreensão ou preensão e os afastadores. Então, esses são os instrumentos básicos que são utilizados dentro de uma cirurgia, também das cirurgias oncológicas, tá? Então, começando pelo primeiro instrumento, né, que é um dos básicos para a gente poder ter considerar uma cirurgia, seria o bisturi. E aqui, falando principalmente do bisturi manual, né, não o bisturi elétrico, ele é considerado o principal instrumento que realiza a diérese e como é que a gente usa ele? A incisão pelo bisturi é iniciada com a ponta da lâmina, que vai ser realmente a ponta cortante, que é a parte cortante do bisturi, e realiza esse corte da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita e em direção ao cirurgião. Lembrando que a gente se for auxiliar primário desse cirurgião, a gente fica no lado contrário a ele da mesa. Então, por isso que é em direção a ele. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de bisturi, sendo que a gente tem vários números de cabos, tá? Os cabos, normalmente, que são os mais usados, são os cabos número 3, que são para diferentes tipos de incisões, mas principalmente incisões consideradas delicadas. E a gente tem também os cabos números 4, que já são para incisões maiores e mais profundas. Já o segundo instrumental cirúrgico que a gente utiliza, só lembrando aqui do bisturi, a gente também pode ter o bisturi elétrico, tá? Que na grande maioria das vezes é um dos mais utilizados, mas a única diferença dele em relação ao bisturi manual, mecânico, se é que assim pode ser chamado, alguns riscos que ele propicia, que é o calor e as queimaduras dos tecidos vizinhos, tá? Mas isso, na mão de um bom cirurgião, acredito que seja bem baixo o risco. O outro instrumental que a gente quer falar com vocês são as tesouras, tá? As tesouras, elas são utilizadas na secção, dissecção e divulsão e desbridamento de tecidos e também na cortagem dos fios de sutura durante as cirurgias, tá? A gente tem diferentes formatos de tesouras que eles vão variar de acordo com a ponta. Essa ponta, ela pode ser ronda ou fina e também podem ser curvas ou retas, tesouras curvas ou retas, tá? Em relação às tesouras curvas, elas normalmente favorecem a dissecção
e são mais utilizadas pelo cirurgião. O principal exemplo que a gente tem é aqui a tesoura de Metzenbaum, que é a tesoura chamada tesoura do cirurgião, que normalmente é o cirurgião principal que está utilizando. E as tesouras retas, que são as tesouras, que eu tenho um exemplo aqui para vocês, a tesoura reta de Maio, elas normalmente são utilizadas pelo assistente para cortar os fios de suturas que a gente vai utilizar lá no final, tá bom? E aí o principal exemplo que a gente tem realmente é a tesoura de Maio. Eu acho que eu... não coloquei. São esses dois os principais exemplos que eu separei para mostrar para vocês. Além deles, a gente tem os porta-agulhas, tá? Que a gente vai ver em relação às pinças hemostáticas, que as pinças hemostáticas, como eu vou falar para vocês, são os instrumentos que a gente vai utilizar para fazer a hemostasia de alguma determinada estrutura, órgão, vaso. E os porta-agulhas, diferentes dessas pinças, elas são diferentes das pinças por apresentarem uma parte preensora, tá? Como vocês podem, aqui na imagenzinha, é como se ela tivesse vários degrauzinhos aqui dentro dos dentes delas. Então, elas têm essa parte preensora mais curta e mais larga, com um reticulado na parte interna. Esse reticulado é justamente esses degrauzinhos que a gente chama, tá? Que eu tô colocando para vocês. O exemplo mais comum dos porta-agulhas que a gente tem é os porta-agulhas de Maio Eggar, tá? Que são esses aqui, que é esse aqui da imagem, desculpa. Além do porta-agulha de Maio, a gente tem o porta-agulha de Mathieu. Deixa eu ver se eu coloquei para vocês. Coloquei. Tá um pouquinho cortado, mas é esse aqui o porta-agulha de Mathieu, que a diferença dele pro porta-agulha de Maio é que ele não oferece... ele é usado preso na mão do cirurgião, tá? Vocês vão ver, ele não tem aqui, ele não encaixa aqui nos dedos, tá? Sempre lembrando que essa pegada do porta-agulhas é sempre com o polegar e o terceiro dedo, o terceiro dedo. E aqui no porta-agulhas de Mathieu, ele não tem essa pegada, ele é pegado na palma das mãos. E normalmente ele é mais usado para suturas de tecidos, tá bom? Quando ele é utilizado. O outro instrumental são as pinças hemostáticas, que a definição deles são instrumentos portadores de travas que permitem o pinçamento de diferentes estruturas. A gente tem vários tipos de pinças hemostáticas, e aqui eu coloquei as principais para vocês. Eu coloquei aqui o nome e a indicação delas, e logo no slide em seguida eu coloco as imagens, tá? Então é sempre importante a gente associar o nome, a função no caso, para a gente entender qual a principal indicação deles, e as imagens, para que se em algum momento a gente for ficar na parte de instrumental, de auxiliar, que é um ótimo momento realmente para fixar as funções de cada instrumento, a gente não se perca. Então, alguns tipos que a gente tem é o de Crilly, que ele apresenta ranhuras transversais em toda a extensão da parte preensora. Eu acho que eu vou mostrando aqui, já vou mostrando a imagem, porque eu acho que vai fixar melhor. Então, esse aqui é a pinça de Crilly, logo esse primeiro. E aí eu vou mostrar para vocês as diferenças de cada um deles. Além das pinças de Crilly, a gente tem as pinças de Rochester, que são similares às pinças de Crilly, só que elas são mais fortes e grosseiras. Como vocês podem ver aqui, elas são um pouquinho mais... como é que chama? Maiores, né? Enfim, são mais extensas do que o de Crilly, por isso que elas são consideradas mais fortes e mais grosseiras. Além do Crilly de Rochester, a gente tem as pinças de Kelly, que as pinças de Kelly eu acredito que são a que a gente mais conhece, né? Dentro das pinças hemostáticas, que elas também são semelhantes às pinças de Crilly, só que elas têm as ranhuras são menores, elas ocupam apenas 2/3 da extensão dessa parte preensora. Então, ela tem uma porção mais lisa, que está aqui também, como vocês podem ver, tem uma porção mais lisa. Então, as ranhuras, elas são em menor número, menor quantidade, tá? Além da de Kelly tradicional, a gente tem a Kelly reta, que eu não achei uma imagem para colocar para vocês, mas que na prática a gente vê elas.
A Kelly reta, ela diferencia da Kelly tradicional porque ela não tem nenhuma ranhura, né? Kelly reta, ela não tem nenhuma ranhura, ela vai ser totalmente lisa aqui no bordo dela. E a Halsted é uma pinça também semelhante à acrílico, só que menor. Então, ela vai ser muito boa para a gente fazer o pinçamento, a hemostasia de pequenos vasos de pequeno calibre. E isso é muito comum dentro da oncologia, porque são para atingir, né, o tumor, a extensão que está sendo retirada, precisa ter esse pinçamento de várias estruturas adjacentes. Então, eu coloquei aqui para vocês a pinça de Rochester, que é desculpa, acho que eu não coloquei de Halsted. Não coloquei de Halsted. Tá. Mas só comentando sobre essas duas pinças aqui, que também são duas muito utilizadas, a pinça, essa aqui, que é a Mixter, ela é uma pinça também, né, com a mesma função de hemostasia. Ela também é serrilhada na ponta, com uma curvatura bem acentuada, como vocês podem ver. Ela é usada principalmente para dissecção de pedículos, principalmente pedículos hepáticos, o hilo renal. Então, por ela ter essa curvatura importante, ela vai auxiliar muito nesse momento. Tá? E a pinça de Rochester, como eu mostrei para vocês, eu acho que eu não coloquei a definição, eu coloquei ela aqui, bem aqui, a segunda. Tá? Pronto. Só vendo se vocês falaram alguma coisa aqui no chat. Em relação a um outro instrumental cirúrgico, são as pinças de preensão, tá? A função delas vai ser o auxílio de todos os movimentos básicos. Ela vai auxiliar em todos os movimentos básicos, que vão ser os 3 que a gente já definiu. A gente tem os principais exemplos dessa pinça, que são a pinça de dissecção anatômica e as pinças dentes de rato. Eu já coloquei aqui para vocês a dissecção anatômica, tá? Que como o nome já fala, preensão. Então, ela vai realmente fazer a apreensão de qualquer estrutura que vocês queiram. Seja do tecido, da pele, para puxar e para colocar a agulha, seja de alguma estrutura de gás, enfim, algum material estéril que precisa ser pego com a pinça, ela vai fazer essa apreensão. E aqui a pinça dente de rato, que eu acredito que muita gente conhece e tem, né? Essas duas pinças que a gente mais utiliza na hora de treinar as suturas. Então, aqui a grande diferença delas são a pontinha da dente de rato, né? A dente de rato tem essa pontinha e a dissecção anatômica não tem. Sendo que a principal mesmo é a de dissecção anatômica. Tá? As outras pinças que eu vou mostrar para vocês aqui também são pinças de preensão, mas são pinças para apreensão tecidual, que elas têm uma extremidade mais elaborada e que vão diferenciar o formato, triângulo, arco, que são utilizadas mais na tração de vísceras. A gente tem 3 pinças principais que eu vou falar para vocês, a de Alice, a de Babcock e a de Beckhaus, tá? Que eu acho que são dessas 3 que eu tenho os exemplos das imagens para vocês. A pinça de Alice, ela é mais para tecidos delicados, tecidos que são friáveis, que são escorregadios, com mínima lesão. Eu tenho uma imagem aqui para vocês, a pinça de Alice aqui, ela tem essa característica bem cortadinha, né? Bem tipo um dentezinho de rato. E a pinça, a Babcock, eu coloquei aqui junto porque as 3 têm essa indicação, tá? Serem utilizadas na apreensão já de vísceras, de estômago, de intestino, de vesículas e até da bexiga. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, a de Babcock, que tá aqui. E eu acredito que as outras não tenham. A de Duval também, ó. Também tem essa característica. Então, são pinças que a gente precisa gravar da seguinte forma: gravar a função, gravar as principais indicações onde elas são utilizadas. E o formato, claramente, né? A de Beckhaus também é considerada uma pinça de campo. Por quê? Porque ela é utilizada normalmente para pinçar o pano que está por cima, o campo que está por cima do paciente. Porque como ela não tem, ela é curva, ela não perfura esse pano, tá? Eu acho que eu coloquei também uma imagem para vocês, a de Beckhaus e a de Cherron.
Ela tem várias funções, mas a principal dela vai ser a apreensão de gases, que eu acho que vocês lembram que a gente falou lá no momento de preparar o paciente, que eu falei que a gente faz a limpeza com a antisepsia com a pinça, né? Com uma gase embebida. E aí a gente usa a pinça Cherron. Tá? A de Babico, que tá aqui, eu já mostrei para vocês essa, eu acho que tem mais imagens. A de Forster, que eu também falei para vocês, que vai ter a mesma função da pinça de Duval, da pinça de Babico, que tem essa diferença. E a Cherron, tá? Que foi a que eu falei aqui no final, que a gente usa para fazer a apreensão das gases. Dentro de outros instrumentais cirúrgicos, a gente tem os afastadores, que, enfim, como o próprio nome deles já dizem, a gente usa para afastar as bordas da incisão, as estruturas, os órgãos, para que a gente realmente tenha um campo cirúrgico acessível. Então, a gente vai ter afastadores dinâmicos e afastadores estáticos. Falando sobre os afastadores dinâmicos, o principal representante vai ser o afastador de Farabeuf, tá? Que ele é o principal representante dos afastadores dinâmicos e tem dimensões variáveis. Além dele, a gente tem esses outros afastadores, o de Doyen, a válvula supratúbica, que já são maiores e são normalmente usados para afastar órgãos abdominais. Além desses, a gente tem os estáticos, tá? Os principais estáticos que a gente tem são esses três, o de Gosset, o de Finocheto e o de Balfour, que são considerados afastadores estáticos porque eles mantêm o campo aberto independente do cirurgião. Então, eu vou mostrar para vocês os exemplos. Aqui é o de Farabeuf, que tem tamanhos diferenciados deles. Então, aqui eu elenquei de cima os dinâmicos, tá? E os de baixo, os estáticos. Então, como vocês podem ver, eles são mais elaborados. Então, eles permitem que o campo cirúrgico fique aberto sem a gente precisar fazer preensão, puxá-los. Mas eu acredito que a maioria desses eu já tenha visto dentro da prática. Então, acho que a maioria deve ter. E uma parte importante que todo mundo tem dúvida, né, que é a bandeja cirúrgica. Então, todos esses instrumentos que a gente falou até agora, os instrumentos de síntese, os instrumentos de diérese, os instrumentos de hemostasia, os afastadores, todos os instrumentos que a gente falou até agora, eles vão precisar estar na nossa bandeja cirúrgica, tá? E quem é essa pessoa que monta a bandeja cirúrgica? É o chamado instrumentador, que eu acredito que todo mundo já conhece, que ele vai realmente fazer a organização desse material. Então, a gente tem 2 regras que são consideradas para a montagem da bandeja cirúrgica. Não tem uma obrigatoriedade de quais materiais, quais instrumentos vão estar numa ordem. Ou, por exemplo, primeiro tem que vir o afastador de Denver e depois tem que vir o afastador de Gosset. Não tem essa ordem definida. O que tem definido na literatura é que todos os materiais de mesma função devem estar juntos e sequencialmente organizados na mesa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você vai montar a bandeja cirúrgica, você precisa colocar todos os materiais de síntese em um quadrado. Normalmente, a bandeja cirúrgica ela é dividida em 6 quadrados. Eu vou mostrar para vocês já. Então, normalmente, a bandeja cirúrgica dividida não, né? Você imagina, assim, 6 quadrados na bandeja cirúrgica. E aí, você coloca em cada quadrado, em cada espaço, os instrumentos responsáveis por determinada função. Então, a primeira fase de qualquer cirurgia é a diérese, né? A gente precisa primeiro fazer o corte. Então, todos os instrumentos de diérese têm que estar juntos. Depois, qual é a fase? É a hemostasia. Então, todos os instrumentos da hemostasia têm que estar juntos. E assim por diante, tá? Essa é a primeira regra. E a segunda regra é a posição do instrumentador. Essa posição do instrumentador, ela é oposta à do cirurgião. Vou mostrar para vocês aqui uma imagem. Aqui, ó. Então, aqui considerem que esse aqui é o cirurgião principal e esse aqui é o instrumentador. Tá vendo aqui a bandejazinha dele montada e ele tá em posição oposta à do cirurgião. Ele tá sempre do outro lado do cirurgião principal, tá? Eu tenho uma outra imagem aqui para vocês que também vai mostrar isso. Então, tá aqui, ó, o cirurgião, o instrumentador bem aqui e a gente auxiliar que se tiver aqui ou aqui instrumentando, tá?
Então, é contraindicado que a gente fique aqui desse lado do cirurgião. Por quê? Porque isso aumenta as chances de ter contaminação do campo cirúrgico. E lembrando, esse controle de materiais que estão acabando, de fios de sutura que estão acabando, de materiais estéreis que já terminaram na bandeja, é todo de controle do instrumentador. Ele que controla todo o campo estéreo da sala cirúrgica. Então, ele tem que estar atento a todos esses momentos. E aqui tem uma ilustração do auxiliar, né? Que é a pessoa que vai estar passando todos os materiais que forem acabando para o instrumentador, que normalmente aqui é um técnico de enfermagem que fica fazendo esse suporte, tá? Então, normalmente a sala ela fica organizada dessa forma. E aqui eu coloquei para vocês a bandeja montada. Como vocês podem ver, a gente divide aqui em 6 quadrados. E aqui vem o primeiro, né? Os materiais de diérese, depois os materiais de hemostasia, os materiais de hemostasia, os materiais de síntese, os materiais de preensão e os materiais de afastamento. Então, a gente tem sempre que deixar numa ordem. Essa é a regra, tá? Essa é a regra aqui que prevalece quando a gente fala de bandeja cirúrgica. Fora isso, você monta da forma que achar mais conveniente. Então, eu quero colocar primeiro a pinça, aí eu quero colocar o bisturi e depois quero colocar outra pinça aqui que tem a ver com diérese, não tem problema. O que importa é respeitar as funções de cada um deles e assim dividir a sua bandeja cirúrgica. Além disso, aqui eu coloquei, tem esse exemplo, tá? A literatura ela traz esse exemplo aqui de montagem da bandeja e esse segundo exemplo que ele é um pouco mais simples, mas que não foge do nosso princípio. Sempre os materiais de mesma função juntos. Aqui eu coloquei um resumo, um quadro resumo para vocês de todos os instrumentos de diérese, de todos os instrumentos de hemostasia, todos os de síntese, todos os de preensão, os auxiliares e os instrumentos especiais. Nesses dois eu não falei porque eles já são mais específicos de cada cirurgia. Que é assim, né? Só já para finalizar essa parte de instrumental, é totalmente impossível a gente conhecer todos os materiais e todos os instrumentos cirúrgicos. O que a gente precisa saber? Quais são os principais instrumentos que são utilizados numa cirurgia oncológica em especial. Todos o que eu falei para vocês são instrumentos básicos. Em toda cirurgia oncológica vão ter esses instrumentos. Vão ter essas categorias de instrumentos. Porque para cada cirurgia em especial vão ter instrumentos específicos. Para a cirurgia uma cirurgia ginecológica vão ter instrumentos específicos. Para uma cirurgia urológica vão ter instrumentos específicos. Então, a gente nunca vai conhecer todos, mas a gente precisa conhecer os básicos. Já começando a segunda parte da aula. Essa é uma parte menor, tá? Não vai demorar tanto pela primeira parte. A gente tem as suturas, onde a gente tem... Eu vou fazer uma introduçãozinha para vocês, onde a gente tem as indicações e as contraindicações. As indicações são indicações óbvias, tá? Que eu coloquei aqui só para a gente lembrar e conhecer, que vão ser os fechamentos das incisões, o fechamento de lacerações cutâneas e a fixação de algum instrumental médico, se necessário, como os drenos, como o acesso venoso profundo. Desculpa. E as contraindicações. A principal contraindicação das suturas vai ser a possibilidade de uma infecção da ferida. Então, esse é o principal fator limitante quando a gente pensa realmente em suturas, tá? Por exemplo, quando a gente tem uma lesão por mordedura de animais. São lesões que em primeiro momento, a gente não faz o fechamento, a gente faz só a aproximação dos bordos, né? Porque tem uma grande possibilidade de infecção da ferida. Então, a gente não pode suturar. Os conceitos básicos de uma sutura que a gente tem que obedecer, que a gente tem que saber, é obedecer às linhas de Langer. Quem são essas linhas? Eu coloquei uma imagem para vocês. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem uma mulher de frente e ela aqui de costas. Essas linhas, elas são linhas consideradas imaginárias, né? Não são imaginárias de verdade porque elas existem, mas a gente tem que visualizar elas, né, no corpo do paciente. Então, essas linhas são as linhas que correspondem à orientação natural das fibras de colágeno da derme de toda a pessoa. Então, quando a gente tem em mente essas linhas, a gente sabe em qual sentido a gente pode fazer uma sutura.
Porque quando a gente respeita as linhas de Langer, a gente diminui muito as chances de acontecer uma decência da sutura, a gente tem uma cicatrização melhor, a gente tem uma estética melhor. Então, vários fatores levam a gente a ter esse conhecimento das linhas de Langer para fazer uma sutura. E lembrem, esse é a principal coisa que a gente faz quando a gente está na prática de oncologia. E eles sempre perguntam, vocês lembram das linhas de Langer? Aí, enfim, tem que lembrar, tá? O segundo preceito é evitar a formação de espaços mortos, ou seja, se você for suturar, você tem que pegar do último tecido até a pele. Então, você não pode fazer um ponto, eu vou falar os pontos, a gente não pode fazer um ponto onde esse ponto não vai pegar do último tecido até em cima. A gente não pode deixar a formação dos espaços mortos lá embaixo, tá? Porque pode abrir pressupostos para ter uma contaminação bacteriana. E o terceiro ponto é alinhar corretamente as bordas da ferida, claro, porque a gente precisa ter, independente da cirurgia, você precisa ter uma estética assim, né, básica. Dentro do material de suturas, a gente tem as agulhas, tá? E as agulhas, elas vão diferir de algumas formas, dos tipos de pontas, do tamanho da agulha e do formato dessa agulha. Dentro dos tipos de pontas, a gente tem as agulhas que são cortantes, que são as consideradas traumáticas, que a gente vai usar mais para quando forem suturas firmes através de tecidos brutos, e as não cortantes, que são as atraumáticas, que a gente vai usar mais quando forem algumas estruturas delicadas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença delas logo aqui. Então, a gente tem dois tipos de agulhas cortantes, que é a triangular e a prismática. E a gente tem um tipo de agulha não cortante, que é a considerada cilíndrica, tá? Então, a gente vê que essa diferença. Do tamanho da agulha, a gente tem essa diferença também. Quando a gente tem agulhas maiores, a gente usa elas para suturar cavidades dentro de cavidades, né, para a gente evitar formar os espaços mortos. E as agulhas menores, elas promovem uma maior agilidade, então elas vão ficar reservadas para os tecidos superficiais, ou seja, você suturar a pele e assim por diante. E o formato dessas agulhas. A gente tem as retas, que elas têm indicações claras, ou seja, trato gastrointestinal, vísceras ocas, reconstrução de tendões, nervos intradérmicos. Então, somente nessas situações a gente vai usar as agulhas de formato reto. E as agulhas de formato curvas, elas variam de tamanho. Elas vão desde 1/4 até 1/5, e elas vão ser utilizadas dependendo da função que a gente vai usar e dependendo do espaço que a gente vai ter para manobrar essa agulha. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, ficou por baixo, mas o que eu quero que vocês vejam, os tamanhos delas aqui, o tamanho e o formato. O tamanho delas aqui, ó, quando a gente vai suturar a pele, olhos e tendões, tem que ser uma curtinha, porque você precisa ter uma mobilidade importante. E quando a gente vai suturar músculos e fáscias, precisa ser uma mais profunda para você evitar a formação de espaços mortos, né? Porque você precisa atingir todo o tecido. E assim por diante. Pele, face, estruturas gastrointestinais, a gente precisa que seja aqui até 3/8 de tamanho, tá? A gente consegue ver isso aqui no pacotinho que elas vêm. No pacotinho que elas vêm dentro, a gente consegue ver o tamanho delas, tá? Dentro também desse material, a gente tem os fios de sutura, que a gente vai ter algumas principais características, que são o potencial de absorção desses fios, que a gente tem fios absorvíveis e não absorvíveis, tá? Falando um pouquinho em particular dos fios absorvíveis, são aqueles fios que são degradados nos tecidos por digestão enzimática ou alguma hidrólise que acontece no tecido. Então, esses tecidos absorvíveis, eles geram uma reação inflamatória local. Então, eles vão resultar em piores resultados estéticos, se eles vão gerar essa reação inflamatória. Então, eles normalmente não são utilizados na pele, eles são utilizados mais a nível de músculos e assim por diante. Além disso, né, a gente tem uma exceção, todas as características que eu vou falar de cada um deles vão ter suas exceções.
Então, a exceção para os fios absorvíveis vão ser, eu vou mostrar aqui para vocês, eu coloquei uma tabela, o PDS e o Maxon, que vocês podem ver que são fios absorvíveis. Eles são duas exceções, tá? Que eles são fios absorvíveis que têm uma importante força. Então, se eles têm uma força têncil duradoura, eles podem ser usados em aponeuroses, coisa que esses outros três aqui, o Catgut, o Vicryl e o Dexon, que também são absorvíveis, não podem ser usados. Porque como eles degradam, por eles terem essa absorção e essa degradação, os fios absorvíveis, eles não têm uma força tensora importante, eles acabam não tracionando tanto o tecido. Então, se eles não têm uma importante força tensora, eles não podem ser usados nem fáscias e nem aponeuroses. A única exceção são esses dois, tá? Quanto à origem dos fios, a gente pode ter fios orgânicos e sintéticos. Sendo que o tipo desse material, a origem desse material, vai interferir muito na força têncil do fio. Vai interferir na reação inflamatória, vai interferir no tempo de absorção e assim por diante. Sendo que os fios orgânicos, eles normalmente, atualmente, estão caindo em desuso, tá? A única exceção para os fios orgânicos que ainda são utilizados são os fios de algodão. Os fios de algodão são muito utilizados ainda para fazer ligaduras simples. E além dos fios de algodão, o Catgut e também os fios de seda, que não acho que não está aqui, o Catgut e o fio de seda são fios de origem orgânica que ainda são utilizados. O restante já não são mais tão utilizados. Quanto à estrutura do fio, a gente tem os mono e os multifilamentares. Quanto menor a proporção de filamentos, menor a chance de infecções, tá? Quanto mais filamentos, o multifilamentar, maior a propensão à infecção. Porque a gente pode ter uma migração e uma proliferação de bactérias por capilaridade nos fios multifilamentares. Então, por isso eles têm que ser evitados em locais contaminados. A única exceção, novamente, falando da estrutura deles, é o prolene. O prolene, ele é um fio, eu achei tá aqui. O prolene, ele é um fio monofilamentar que possui uma força têncil, ou seja, uma força de tensão imutável ao longo dos anos. Então, ele é a única exceção a essa condição, né? Porque quando é monofilamentar, a ideia é que a tensão seja menor, mas o prolene é uma exceção à regra, tá? E a gente tem o calibre desses fios, sendo que o que a gente tem que gravar é quanto maior o número de zeros que vai vir descrito na caixinha, no pacotinho, menor o diâmetro do fio, sendo que o diâmetro, né, é acompanhado pelo aumento da força têncil. Então, quanto menor o diâmetro, menor a força têncil desse fio. Tá? Isso é que a gente tem que ficar na cabeça. Eu coloquei aqui algumas tabelas também que estão aqui descrevendo exatamente tudo que eu falei para vocês. Aqui as características dos fios orgânicos, dos fios sintéticos e as características também dos fios não absorvíveis, tá? Além disso, já falando dos tipos de sutura, assim, gente, nessa parte de suturas, de tipo de pontos, eu não tenho propriedade para falar. Então, eu achei a melhor forma possível lançar mão de vídeos para vocês, porque eu acredito que é a melhor forma de aprender, ou na prática, visualizando, ou já vendo vídeos. Mas sempre lembrando, essa teoria ela é extremamente crucial. A gente consegue ver a diferença de uma pessoa que só aprende na prática, né, uma sutura, para uma pessoa que tem uma base teórica e já depois aprende na prática. Então, a gente tem o ponto simples, que é o principal que a gente precisa saber. A gente tem uma classificação, né, que são as estruturas interrompidas e as estruturas contínuas, tá? Então, dentro das estruturas interrompidas, eu vou falar para vocês de alguns pontos particulares. E as estruturas interrompidas, elas têm uma principal vantagem,
que se a gente tem, quando a gente tem o rompimento de um ponto, de só um ponto da sutura interrompida, a gente não tem a sutura toda desfeita, né? A sutura toda perdida. Só aquele ponto em especial vai ser perdido. E a gente tem também, como a gente tem suturas interrompidas, eles são pontos que são menos isquemiantes quando comparados às suturas contínuas. Então, falando já em específico do ponto simples, tá? A gente tem, eu coloquei aqui para vocês a descrição de como é feita o ponto simples. E aqui eu coloquei algumas particularidades importantes que a gente não pode deixar de respeitar quando for fazer o ponto simples. A primeira delas é que a agulha, ao penetrar a pele, deve fazer um ângulo de 90 graus. Eu vou colocar para vocês aqui na imagem. Aqui, ó. Eu coloquei um exemplo aqui de ponto simples, tá? E vamos aqui acompanhar por essa imagem aqui, porque eu acredito que ela tá mais fácil, essa imagem 4. Então, respeitando os pontos, as características do ponto simples, a gente precisa saber disso. Que a agulha ela precisa penetrar na pele dentro de um ângulo de 90 graus. Então, aqui a agulha está fazendo realmente 90 graus. Então, quando ele penetrou, ela entrou em 90 graus. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que vai mostrar essa característica também. A gente tem sempre que lembrar que em uma sutura, a profundidade tem que ser maior que a largura. Por quê? Para a gente melhorar o resultado estético, porque ela vai permitir que tenha uma pequena, uma leve, uma discreta eversão desses bordos, né? Esses bordos vai ter essa eversão, mas vai ser uma eversão muito pequena comparada a uma outra situação quando a gente muda essa proporção, quando a gente faz uma largura maior que a profundidade. Uma outra característica importante é que a tensão no fio ela deve ser suficiente para aproximar as bordas da ferida sem que a gente cause a isquemia dessas bordas, tá? Porque um erro comum, eu vou colocar aqui para vocês, eu acho que aqui, um erro comum que a gente normalmente pode fazer, né? Normalmente nas primeiras vezes a gente acaba fazendo, a realização de pontos pouco profundos. Eu acho que esse aqui. Aqui, ó. A realização de pontos pouco profundos. Aqui a largura é maior que a profundidade. Quando a gente faz pontos pouco profundos, a gente acaba gerando uma isquemia dessa sutura, desse local, ou a gente pode acabar gerando uma deiscência, ou seja, né, desfazer essa sutura, né, perder essa sutura, ou ter até uma cicatrização ruim. E uma outra característica também que quando a gente não tem uma tensão apropriada do fio é a realização de pontos muito profundos, como por exemplo nessa imagem aqui, a gente tem uma profundidade maior, bem maior que a largura. Então, quando a gente tem uma profundidade muito maior que a largura, a gente acaba causando uma eversão muito aumentada dessa pele. Então, acaba ficando aqui bem esteticamente feio, né? Falando. Uma outra característica que a gente precisa lembrar das suturas, aí eu vou voltar aqui para vocês, é que nos primeiros pontos a gente tem que passar a agulha separadamente pelos dois lados da ferida. Isso normalmente aqui é uma dúvida, né? Que se a gente tem um ponto aqui, eu já posso passar de um lado para o outro direto? Não. O que é ideal? A gente passar de um lado, aí o fio vai sair aqui no meio e depois passar para o outro lado. Essa é a melhor forma, tá? Além disso, a gente tem que sempre dividir a sutura em metades. E aqui eu trouxe para vocês. Então, a gente vai sempre começar no meio, aqui, ó. Ele sempre começa no meio. E assim ele vai dando um ponto para um lado e um ponto para o outro. Um ponto para um lado e um ponto para o outro. Um ponto para o outro lado. Então, dessa forma, a gente consegue respeitar o meio da sutura e fazer de forma igual. Além disso, em relação à distância, né? A distância que a gente precisa deixar de um ponto para o outro. Não tem uma regra definida, só tem que essa distância entre os pontos deve equivaler à largura das suturas. E normalmente essa largura, essa distância é de 1 centímetro, tá?
E aí, o que eu falei para vocês sobre o espaço morto, então, quando não for possível fechar esse espaço morto no subcutâneo, a gente tem que efetuar o fechamento do espaço morto com um fio absorvível. Então, a gente primeiro vai colocar um fio absorvível e depois, por cima, vai fazer uma outra sutura com um fio não absorvível, provavelmente, tá? Se for assim. Aí aqui eu coloquei, o próximo é um vídeo, que eu vou reproduzir para vocês. E aí ele vai demonstrar um ponto simples. Então, acompanhe as características, né? Sempre colocar a agulha em 90 graus. E aí ele está respeitando uma distância. Então, vocês vejam que ele dividiu a lesão no meio e está colocando a agulha em 90 graus. Aí ele colocou primeiro de um lado, saiu ao meio da ferida, ao centro da ferida, e depois foi para o outro lado. E agora ele vai dar o nó. Tá? O nó, eu não comentei com vocês, mas o nó é uma particularidade que a gente tem sempre que está treinando, né? O nó é sempre de um lado, vocês vão ver que ele vai fazer para o lado contralateral agora. Ele vai fazer para o outro lado pro lado oposto que ele já fez o primeiro nó. Então, é dentro, fora, dentro. Pronto, ele vai pegar, fez do outro lado, e ele vai dar um terceiro nó. Sempre lembrando, o primeiro nó é o nó de aproximação, o segundo nó é o nó de fechamento e o terceiro nó é o nó de confirmação. Pronto. Aí ele já fez, ele vai fechar, ele vai cortar agora. Pronto. O outro ponto que eu queria falar para vocês, também de suturas interrompidas, é o ponto vertical em U, que é o ponto chamado Donati, tá? O ponto Donati, ele é aquele famoso ponto longe, longe, perto, perto. Por quê? Aí eu coloquei aqui a descrição dele. A gente faz primeiro essa passagem da agulha em uma distância maior que meio centímetro da borda e uma segunda passagem entre 2 e 3 milímetros da borda, tá? Ele normalmente aproxima a pele e subcutâneo simultaneamente. Então, ele é muito indicado quando a gente tem um espaço morto importante. Então, ele já vai fazer a aproximação dos dois ao mesmo tempo. Ele, apesar dele ser menos isquemiante, por ser usado para aproximar essas áreas de grande tensão, ele apresenta, de forma estética, né, um resultado pior. E aí eu coloquei para vocês um vídeo também, que eu acho que vai ficar mais didático, da sutura em Donati. Como vocês podem ver, ele está fazendo longe, ele vai fazer longe novamente. E agora ele vai fazer perto, e aí ele passou pelo subcutâneo. E aí agora ele vai fazer perto, perto. Pronto. Daí ele vai fechar, e aí para não prolongar muito eu já vou passar, tá? O próximo ponto que eu separei para vocês é o ponto horizontal em U, ou ponto de Wolff, que ele também é uma sutura que promove uma leve eversão se colocada de maneira apropriada. Ela normalmente forma um quadrado perfeito com ambas as extremidades de sutura saindo pelo mesmo lado ou borda da ferida.
Esse ponto em U, ele normalmente é indicado para suturar feridas que têm uma tensão moderada. Então, aqui eu vou colocar para vocês também um vídeo de a gente fazendo ponto horizontal em U, sendo feito ponto horizontal. Como vocês podem ver, né, formou aqui, por daí o nome, um Uzinho. E assim por diante, tá? É um ponto por vez. O último ponto das suturas interrompidas é o ponto em X ou o ponto cruzado. Como vocês podem ver aqui, né? Eu coloquei aqui a descrição dele. Mas como vocês podem ver, a diferença dele é que ele vai ter o xizinho formado ao final da sutura, ao final que a gente terminar. E aí eu coloquei para vocês também um vídeo, porque eu acho que só ficar lendo aqui não é muito didático, né? Então eu coloquei um vídeo da sutura em X, para a gente conseguir visualizar melhor como é que ela é realmente feita. Aí agora ele vai fazer lá do outro lado. E quando ele for sair, ele vai sair bem aqui, para ele poder formar o X. Pronto. As outras suturas que eu quero falar para vocês são duas, eu acredito que eu coloquei de suturas contínuas. Claro, um que a gente não pode deixar de saber é o chuleio, né? O chuleio simples. As suturas contínuas, elas são assim, né? Chamadas porque elas são realizadas mais rapidamente. Elas permitem que a gente tenha uma agilidade maior durante a realização da sutura. Comparadas às suturas interrompidas. Mas, como eu falei, a grande desvantagem delas é que se esse ponto aqui solta, todo o seu trabalho vai ser perdido, né? Porque ele realmente só faz um ponto. Aqui, normalmente o chuleio simples, ele é usado na parede de órgãos que não apresentam tensão, tá? E aqui eu coloquei para vocês a descrição, mas eu acredito que com o vídeo vai ficar melhor. No chuleio tem essa característica, né? De você colocar a agulha e ela já passar para os dois lados. Ele vai dar o primeiro ponto, que é aquele primeiro ponto inicial, daí ele continua.
Pronto, gente. Aí ele vai dar o segundo, daí vai embora, né? Contínuo. Além dele, a gente tem o chuleio ancorado, que ele nada mais é do que uma adaptação do chuleio simples, ou seja, em cada passagem pela ferida, o fio ele é cruzado, tá? O chuleio ancorado ele tem uma particularidade de conseguir distribuir a pressão a pressão do fio ao longo da sutura, ao longo de toda a sutura. Então, por isso que ele também pode ser usado. Ele principalmente é usado em aponeuroses e em fáscias. Então, ele tem essa característica. E a outra particularidade dele é que, para ele ser realizado, normalmente precisa que um auxiliar mantenha a tensão no fio durante a sutura toda. Eu acho que eu coloquei um vídeo coloquei o vídeo para vocês conseguirem visualizar. Então, ele fez igual o chuleio simples, começou igual. E aí ele está fazendo a ancoragem, né? Cruzando o fio. Esse aqui, particularmente, é um que eu sinto muita dificuldade de fazer, mas enfim. E aí vai embora, gente. O último que eu coloquei de contínuo é a sutura intradérmica, que ela é muito importante de saber por causa dessa característica que ela tem, que é principalmente indicado para o fechamento de pele. Então, nela, quando a gente vai fazer a sutura intradérmica, a gente precisa que primeiro a gente realize o fechamento do tecido subcutâneo com o fio absorvível antes da confecção da sutura na pele, realmente. Então, nesse momento aqui, a gente tem a retirada da sutura de uma só vez, tá? Ela vai embora só junto. E aí, essa particularidade aqui dela ser retirada só de uma vez é que em crianças, por exemplo, como tem o problema de ser retirado, a gente pode fazer só com fios absorvíveis, tanto no subcutâneo quanto na pele. Eu acho que eu coloquei uma imagem, coloquei um vídeo também para vocês visualizarem a prática dela. Também uma sutura relativamente simples. Vocês podem ver a entrada dela é um pouquinho diferenciada. Ele vai fazer o fechamento e vai continuar. A única particularidade dela é sempre esse cuidado aqui de passar bem rente, né? Como eu falei, primeiro tem que fazer o fechamento do subcutâneo com o fio absorvível e aqui em cima a gente faz na pele com o fio não absorvível, normalmente. E aí tem sempre que fazer essa particularidadezinha dela bem rente à pele, de um lado e do outro. Ele vai alternando. Então, acho que é isso que acaba tornando ela assim, um pouco mais delicada, né? E, enfim, gente,
Eu acho que esse último slide Esse era o último slide, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Desculpa ter me prolongado, mas eu tentei ao máximo, assim, tentar nivelar, né? Porque eu sei que nem todo mundo já teve prática de sutura e tal. E quando a gente vai ter o contato prático, a gente precisa de um contato teórico básico, para a gente realmente conseguir entender do que a gente está falando. É isso. Carol, eu acho que vai mandar